caso de Arnold Paoli representa um dos primeiros registros detalhados de desenterrar e mutilar corpos de pessoas que se acreditavam serem vampiros na Europa. Ele ilustra bem os conflitos entre a ciência, a fé e as crendices populares no início do século XVIII. O evento ganhou destaque graças aos relatos de estrangeiros, como é o caso do médico militar austríaco Johann Flukinger. Ele descreveu todos os fatos ocorridos em um relatório que foi lançado no ano de 1732. Esse documento não somente narrou os fatos, como ajudou a disseminar o mito do vampiro no ocidente europeu. A história de Paoli teve uma influência duradoura ao longo dos séculos. Ela serviu de inspiração para histórias semelhantes e moldou a literatura e a cultura popular, desde as tradições orais dos Balcãs até a figura do vampiro romântico na literatura gótica. Embora hoje seja visto como um reflexo do temor da morte do desconhecido e parcialmente explicada pelos processos naturais de decomposição, a história de Arnold Paoli permanece como um ponto crucial na formação do imaginário vampírico europeu. Vamos conhecer essa história juntos? Eu vou chamar a vinheta e nós já começamos. Olá, meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Já aproveita, gente, desde o princípio do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like amigo, que isso vocês sabem que é muito importante pra mim, né? Aproveita e me segue nesse endereço aqui que tá aparecendo pra vocês, porque por lá, pelo meu Instagram, eu sempre vou avisar com muita antecedência o que é que vai rolar aqui. E, de vez em quando, também rolam as novidades, beleza? Sem muitas delongas, vamos ao vídeo. Arnold Paoli foi um Haduk sérvio que se acreditava ter se tornado um vampiro após sua morte, iniciando uma epidemia de suposto vampirismo que matou pelo menos 16 pessoas em sua aldeia natal de Medveda, Sérvia. Só para que vocês entendam, gente, Haduk é como se fosse um militar rebelde naquela época. Durante o Tratado de Passarowitz, a monarquia dos Habsburgos anexou a maior parte da Sérvia e a parte norte da Bósnia, territórios que faziam parte do Império Otomano. Estes permaneceram sob controle austríaco até o Tratado de Belgrado em 1739, quando os austríacos foram forçados a devolvê-los aos turcos. Durante esse período de 20 anos, esses distritos fronteiriços recém-conquistados estavam sujeitos ao domínio militar direto de Viena para fins estratégicos e fiscais e outras razões. Durante a devastação provocada pelas guerras austro-otomanas anteriores, essas áreas estavam em más condições, com uma população escassa e parcialmente nômade, pouca agricultura e ênfase na pecuária. As autoridades austríacas procuraram promover o desenvolvimento econômico e atrair colonos sérvios de língua alemã para os novos territórios. Muitos dos sérvios, especialmente aqueles que emigraram de áreas controladas pelos otomanos, foram recrutados como milicianos para a proteção das fronteiras em tempo de paz e para o serviço militar regular na guerra em troca de lotes inalienáveis de terra. Foi nessas condições que os primeiros supostos ataques de vampiros bem documentados são relatados. De acordo com moradores de Medveda, Arnold Paoli era um Haduk que havia se mudado para lá, vindo da parte da Sérvia controlada pelos turcos. Segundo eles, Paoli frequentemente mencionava que ele havia sido atacado em uma região chamada Gosova, possivelmente Kosovo. Porém, ele havia se curado comendo terra do túmulo do vampiro e se sujando com o seu sangue. Por volta de 1725, ele morreu ao cair e quebrar o pescoço de uma carroça de feno. Dentro de 20 ou 30 dias após a morte de Paoli, 4 pessoas reclamaram que vinham sendo atormentadas por ele. Testemunhas afirmavam categoricamente que Paoli surgia na calada da noite e que sugava o sangue dos moradores da vila e das áreas rurais. Todas essas vítimas morreram logo depois de apresentar um quadro de anemia e fraqueza extrema. 10 dias após essas mortes e 40 dias após a morte de Arnold Paoli, orientados pelo chefe ali da aldeia, os moradores resolveram abrir o seu túmulo. Eles notaram então que o cadáver não estava decomposto e apresentava todas as características de um vampiro. Segundo eles, as veias de Arnold Paoli estavam repletas de sangue líquido e também jorrava sangue dos seus olhos, nariz, boca e ouvidos. Que a camisa, a cobertura e o caixão estavam completamente ensanguentados. Que as unhas de suas mãos e seus pés, juntamente com a pele, haviam caído e que novas haviam crescido. Além disso, eles notaram que o cadáver tinha um aspecto saudável, uma cor avermelhada, assim como seus cabelos e barba também haviam crescido. Concluindo que ele era de fato um vampiro, eles cravaram uma estaca em seu coração, ao que supostamente Arnold Paoli reagiu com um grito assustador
e ele gemia e sangrava em profusão. Feito isso, eles cortaram a sua cabeça e tocaram fogo no seu corpo. Feito isso, logo em seguida eles desenterraram aquelas 4 pessoas que supostamente foram as vítimas de Pauli e fizeram, os mesmos procedimentos para que eles não viessem a se transformar em vampiros. Cerca de 5 anos depois, no inverno de 1731, ocorreu uma nova epidemia com mais de 10 pessoas morrendo em poucas semanas, algumas delas morrendo em 2 ou 3 dias por definhamento sem nenhuma doença prévia. Os números e as idades dos mortos variam um pouco entre as duas principais fontes. Os aldeões reclamaram então das novas mortes ao comandante militar local. Esse último, temendo uma nova epidemia, chamou um médico especialista na cidade vizinha chamado Glaser. Em 12 de dezembro de 1731, Glaser examinou os aldeões e suas casas. Os doentes reclamavam de dores nos flancos e dores no peito, assim como febre prolongada e espasmos nos membros. Ele não encontrou nenhum sinal de doença contagiosa, então ele atribuiu essas mortes à desnutrição, muito comum no local, e também aos efeitos nocivos do severo jejum ortodoxo oriental. No entanto, os aldeões insistiram que todas aquelas doenças e mortes foram causadas sim por vampiros. No momento, 2 ou 3 famílias estavam se reunindo, enquanto alguns dormiam, outros ficavam em vigília. Eles estavam completamente convencidos de que as mortes não parariam se os vampiros não fossem mortos pelas autoridades, e eles ameaçaram abandonar o local caso alguma medida não fosse tomada. Glaser então consentiu com a exumação de alguns corpos, e ele teve uma grande surpresa ao constatar que muitos, a maioria desses corpos não estavam nada decompostos, estavam inchados e apresentavam sangue na boca, ao passo que muitos que morreram mais recentemente estavam sim muito decompostos. Glaser então fez um relatório, onde ele descrevia as suas descobertas e solicitava aos superiores que pacificassem a população, atendendo aos seus pedidos de executar os vampiros. Esse relatório chegou ao Comando Supremo de Belgrado. Então o vice-comandante mandou uma segunda comissão para investigar o caso. Essa nova comissão era composta de 5 pessoas altamente qualificadas, entre elas o médico, o cirurgião militar Johann Flukinger, 2 oficiais e 2 outros cirurgiões militares. Em 7 de janeiro, juntamente com os anciãos da aldeia e alguns ciganos locais, eles abriram os túmulos dos falecidos. Suas descobertas foram semelhantes às de Glaser, embora seu relatório contenha muito mais detalhes anatômicos. A comissão estabeleceu que enquanto 5 dos cadáveres estavam decompostos, os 12 restantes estavam totalmente completos e sem decomposição e exibiam os traços comumente associados ao vampirismo. Seus tórax e, em alguns casos, outros órgãos estavam cheios de sangue fresco em vez de coagulado. As vísceras foram estimadas como em boas condições. Vários cadáveres pareciam rechonchudos e sua pele tinha uma cor vermelha e vívida, em vez de pálida. E em vários casos, a pele das mãos e dos pés, juntamente com as unhas velhas, caiu por conta própria, mas por outro lado, unhas completamente novas eram evidentes, juntamente com uma pele fresca e vívida. No caso de Milica, uma das vítimas, os Haduks que testemunharam a dissecação ficaram muito surpresos com sua plenitude, afirmando que a conheciam bem desde a juventude e que ela sempre foi muito magra e ressecada. Foi somente na sepultura que ela atingiu essa plenitude. Os cirurgiões resumiram todos esses fenômenos afirmando que os corpos estavam em condição vampírica. Após a conclusão dos exames, os ciganos cortaram as cabeças dos supostos vampiros e queimaram seus corpos e jogaram as cinzas no rio Morava Ocidental. Já os corpos que estavam decompostos foram depositados novamente em seus túmulos. O relatório é datado de 26 de janeiro de 1732, Belgrado, e traz as assinaturas dos 5 oficiais envolvidos. Em 13 de fevereiro, o pai de Glaser, o primeiro a examinar todo esse caso, que também era correspondente de um jornal, enviou uma carta aos seus editores descrevendo todo o caso. E a história despertou grande interesse. Depois disso, ambos os relatórios, especialmente o mais detalhado do Flukinger e a carta, foram republicados em diversos artigos e tratados. Bom, gente, naquela época, todo conhecimento de medicina era muito retrógrado. Então, hoje em dia, a gente encontra algumas possíveis explicações que creio eu que sejam as mais plausíveis, Como é o caso da decomposição tardia. A gente tem que levar em conta, gente, que o enterramento de corpos em um solo úmido, frio e pobre em oxigênio pode sim retardar
O processo de decomposição. É importante mencionar que o clima ali da região de Medveda, onde essas mortes ocorreram, é frio, muito propenso a temperaturas negativas durante o inverno, inclusive a neve. Com relação ao inchaço encontrado em alguns corpos, todo mundo sabe que quando uma pessoa morre, à medida que os órgãos internos se decompõem, as bactérias produzem gases. Então são esses gases que se acumulam nas cavidades dos corpos e produzem esse inchaço. Com relação ao sangue fresco, a pressão exercida por esses gases internos pode forçar fluidos de decomposição a sair dos orifícios como nariz, olhos, boca, ouvidos. E esse fluido, que dizem ser escuro e viscoso, pode ser facilmente confundido com sangue fresco. Com relação ao crescimento das novas unhas e da pele, todo mundo sabe que quando uma pessoa morre, o corpo da gente desidrata. Então, por isso, a aparência de crescimento de novas unhas. Da mesma forma, as camadas externas da pele podem se soltar ou descamar, às vezes revelando uma pele com aparência mais nova. E por fim, com relação aos sons do cadáver. O grito assustador, gemidos supostamente emitidos quando o corpo de Paoli foi estacado, podem ser explicados pela expulsão forçada de gases de putrefação presos através da traqueia quando a cavidade torácica é perfurada ou manipulada. A gente ouve muito, né, gente, falar que existem pessoas, né, corpos que quando chegam nos necrotérios emitem sons. Então isso daí também é facilmente explicado. A história de Arnold Paoli se tornou muito famosa na época, não só pela sua bizarrice, mas porque até as autoridades médicas entraram na dança, afirmando que sim, os vampiros eram uma realidade. O relatório desse caso tão peculiar viajou com extrema rapidez pela Europa Ocidental como um vírus e ajudou a espalhar a crença nos chupadores de sangue em toda a Europa. Bom, gente, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, curtinho, porém eu acho essa história extremamente interessante. Eu particularmente não acredito na existência de vampiros, lobisomens, mas há quem afirme, né, que eles de fato existem. Inclusive aqui no interior da Bahia existem uma infinidade de relatos de lobisomens. Então, sei lá, cada um acredita naquilo que quer, né? Pra mim é uma coisa assim mais fantasiosa, muito difícil de crer. Porém, outro dia eu tava lendo um relato em uma página que eu sigo, onde uma moça afirmava que a família dela acredita que uma das tias dela namorou um vampiro. Pois basicamente, vou fazer aqui um resumo, fala que essa moça, esse homem, surgiu ali na cidade, surgiu do nada, e que ele só aparecia quando a noite caía. Segundo ela, esse homem tinha uma aparência pálida e gélida, e ele só se alimentava de carne fresca, né? Ele nunca comia nada que era oferecido para ele. Então assim, e dizem que esse homem ele era estranho, ele tinha um olhar profundo e um cheiro estranho. Eu sei que esse homem, resumindo, ele sumiu do nada, né? Então assim, mas tem muitos outros detalhes que agora eu não me recordo. Mas toda a família dela acredita que essa tia namorou com um vampiro. Enfim, eu trouxe a história para vocês, né, de um dos casos, né, um dos registros mais detalhados que originou essa crença nos vampiros. Então assim, tá na história, existe. Se vocês pesquisarem por esse nome, Arnold Paoli, vocês vão encontrar facilmente na internet. Né? Tem inclusive todos os detalhamentos de cada corpo que foi periciado, mas iria ficar um vídeo muito longo, iria até ficar chato. Mas se vocês tiverem interesse, quiserem pesquisar, vale a pena. E é isso, meus amores. Vocês acreditam? Vocês não acreditam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Deixa um comentário aqui pra mim, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, um bom restinho de domingo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.